Olá, eu sou a Salomé Dalan, terapeuta holística. No vídeo de hoje eu vou tentar responder a um desafio de uma seguidora aqui do canal. Ela me falou assim: nossa, fagulha divina, você fala tanto disso, não era melhor você especificar? Então tudo bem, aceitei o desafio e eu vou falar sobre isso hoje. Conforme eu já disse, a minha caminhada em religião foi bastante longa até. Isso foi refletindo nas coisas que eu fui construindo ao longo do tempo. Aconteceu comigo uma experiência assim muito incrível quando eu tinha 20 e poucos anos. Eu desmaiei, né? Eu estava tomando banho, eu comecei a perceber que estava ficando tudo escuro. Eu abri a porta, quando eu vi a minha mãe, eu ouvi ela falando: nossa, você parece uma defunta, menina. Porque ela disse que eu fiquei muito pálida naquela situação e que eu caí em cima dela, né? Me levaram para a cama tentando me reanimar e elas falaram que eu não, minhas irmãs, né, minha mãe, que eu não respirava e que elas ficaram muito apavoradas, né? Só que assim, o que aconteceu comigo é como se eu tivesse saído andando fora da minha casa. Eu lembro perfeitamente ter saído pela porta, ter passado o portão e eu via como se o sol estivesse assim forte do jeito que estava, mas como se eu tivesse de óculos de sol. Aquele sol, ele não me machucava mais as vistas, né? Eu estava enxergando tudo muito bem, não estava com fotossensibilidade. E eu saí andando cada vez mais longe da minha casa e conforme eu caminhava, eu começava a ir ficando cada vez mais longe do chão. Até que eu senti como se fosse um puxão nas minhas costas, como se alguém me pegasse assim pela roupa, pela nuca e me puxasse com muita força. E eu acordei, né, como se isso tivesse sido um sonho, se não tivesse sido tão real para mim. Eu acordei, as minhas irmãs, minha mãe me batendo no rosto: volta, volta, acorda, umas coisas assim, né? Então, assim, essa experiência que em algumas situações eu já ouvi falar sobre isso como experiência de quase morte. Se eu cheguei a quase morrer, eu não sei. Sei que eu, com certeza, eu saí fora do meu corpo, eu vi as pessoas na rua, eu estava assim num estado de felicidade muito grande. E isso mexeu muito comigo em relação à religião. Eu fiquei pensando, não, aquilo foi muito real. Foi muito diferente de um sonho. Porque por vezes eu estou sonhando e eu sei que eu estou sonhando. E aquele sonho não, aquele sonho foi muito real, inclusive assim, a sensação de ser puxada aqui por trás pela nuca, pela roupa, sei lá o quê, e a sensação assim de queda e a tristeza de ter acordado, porque eu queria continuar naquela situação que eu considero uma situação espiritual que eu estava. Essas coisas, elas mexeram muito comigo e me fizeram refletir sobre várias outras coisas que também aconteciam comigo. Então, a minha busca por Deus, ela foi assim, intensa, muito grande, e não aquele Deus de barba branca. Aquele Deus, enquanto Criador do universo, né, sem roupa, sem nome, sem uma face humana, né? E essas coisas, elas fizeram com que cada vez eu me afinizasse mais com outras energias que não eram as daqui da terra, do meu cotidiano. E até uma experiência de, por exemplo, uma árvore florida que eu vi, que foi a presença mais significativa do que seria sentir Deus. Era uma árvore muito gigante, muito florida, muito especial. E quando eu entrei em contato com aquela árvore, a vibração que eu recebi dela
era de unidade. Unidade. Então, eu estava em consonância com ela, eu era ela e ela era eu. Então, quando eu percebi isso com uma árvore, eu comecei a procurar também essa mesma experiência com outros seres. Por exemplo, um cachorrinho que está na rua, um gato. E finalmente eu cheguei a entrar em contato com a alma de outro ser humano que estava sendo acusado de uma coisa muito feia que ele tinha feito. E eu não consegui ter aquela sensação de indignação e de querer desejar, por exemplo, que ele não existisse, que ele não sobrevivesse porque ele não era humano. Eu consegui ver Deus, inclusive, nele. Então, o que foi isso? Isso foi o autorreconhecimento da fagulha divina, da parte espiritual que você tem e que fez você se materializar aqui nesse plano. Eu percebi que Deus não morava só em mim. Deus morava na árvore, Deus morava no bichinho, Deus morava naquele ser que estava sendo escrachado pela população por coisas errôneas que ele tinha feito, porque eu também faço coisas erradas, né? Pode não ser na dimensão dele, mas até nos erros eu comecei a reconhecer um aprendizado divino, um aprendizado que estava sendo carregado lá na nuvem que eu falo para vocês e que vai ser parte vamos dizer, da enciclopédia humana dos próximos que vão vir. Eles já vão vir com esse registro. Olha, aconteceu tal coisa e a saída de determinada pessoa foi isso. A sua pode ser diferente. Então, assim, conhecimento, essa fagulha divina que eu falo que existe dentro de mim, é a parte onde eu reconheço a minha divindade. Eu me reconheço filho desse ser universal que criou o universo, o princípio e o fim de todas as coisas. Então é esse reconhecimento de que eu sou uma partezinha, sabe? É uma chispa mesmo. Sabe quando você tá fazendo churrasco e tá lá a brasa, né? E você bate com alguma coisa na brasa e aquilo solta um monte de faísca? Então, eu considero que eu sou isso, como você como todas as pessoas que já despertaram para algum sentimento espiritual, elas tomam consciência de que dentro delas mora aquela fagulha, aquela faísquinha de Deus, aquele presente que foi emanado para que eu tivesse uma oportunidade de estar transitando aqui na Terra e estar podendo voltar para Ele com conhecimento de como está superando a matéria. Tá superando a matéria é viver todos os dias da melhor forma possível. Eu como, eu bebo, eu durmo, eu rezo, eu assisto futebol, eu converso besteira com os amigos, eu vou a churrascos, ou seja, é uma vida comum, normal de todo ser humano que trafega aqui na Terra, que transita por aqui. Então não tem nada assim de santidade em relação a um recolhimento, a um mosteiro, a viver meditando. Essa não é a minha vida. A minha vida é de uma pessoa comum que simplesmente descobriu que lá dentro morava um pedacinho de Deus e que eu também era Deus. Então, quando você toma essa consciência, as atitudes que você toma em relação às outras coisas que te acontecem, ela fica um pouco diferente. Então, na hora que você está com aquela vontade de, sabe, chutar o pau da barraca, sabe, virar a mesa, virar o jogo, de repente você respira e você consegue ver o luzeiro que tem lá dentro. E se aquele outro ser que te tirou do sério
não conseguiu perceber ainda que o luzeiro também está dentro dele, então a tua atitude de que já conseguiu descobrir é que tem que ser diferente, para a gente arrebanhar cada vez mais pessoas. Teve um filme que me chamou muita atenção, o Percy Jackson. Esse filme tem uma cena que eles saem para uma missão, saem para resolver um problema e de repente eles param num lugar tipo assim de jogos, diversões, alguma coisa desse tipo. E lá é servido para eles um pequeno manjar, é como se fosse um docinho. E você vai comendo e você vai esquecendo a tua missão. E esse filme ele também foi muito importante para mim. Porque cada vez que eu estou me desviando demais da rota que eu quero seguir, que não é nenhuma missão, é eu ser melhor um pouco a cada dia. E se eu me distraio com coisas, como aqueles personagens lá que comiam um docinho, esqueciam onde eles queriam chegar, então eu paro e falo, não, aqui dentro mora uma fagulha divina. E a responsabilidade que eu tenho para com ela é de ser melhor hoje do que eu fui ontem. Então não é a grande missão, sabe? Como algumas pessoas dizem em relação à própria espiritualidade, que tem que mudar o mundo, de jeito nenhum. Todos os dias eu quero mudar a mim própria um pouquinho. E olha que é difícil, hein? Porque eu vejo, por exemplo, pizza, eu esqueço que eu sou alérgica a trigo e que vai me fazer muito mal. Eu esqueço que eu tenho uma intolerância muito grave à lactose. E eu acabo comendo 2 pedaços quando eu podia comer um só. Então, tá vendo? É você reconhecer que você ainda não chegou lá. Eu acho que essa faz a diferença. E todo dia eu tento resistir e comer só um pedaço de pizza. Só que como eu tenho essa consciência, eu tenho certeza que um dia eu vou conseguir. Porque é meta, é controlar, por exemplo, a minha voracidade, né? E assim como para você pode ser outra coisa, pode ser compulsão por comprar vários pares de sapato, um de cada cor. Ou para você que, por exemplo, não consegue ficar com menos do que 20, 30 blusas no guarda-roupa, sendo que só gosta mesmo de 5. Então, cada um vai ter o percalçozinho. Só que se a gente descobrir, né, a fagulha, onde ela está, onde ela mora, que eu acho que é no coração, se a gente começar a soprar ela para ela ficar cada dia mais forte, né, mais viva, a gente vai conseguir ser uma pessoa melhor no mundo e a gente vai conseguir romper o efeito desse docinho que lá no Percy Jackson fazia com que eles esquecessem das obrigações, esquecessem o que vieram fazer e lembrassem, né? E nós nos lembrarmos que esse shopping ele está à nossa disposição hoje. É a gente que tem que saber dizer não, né? E aí vai para droga, vai para álcool, vai para tudo. Você descobriu a sua fagulha divina, você não consegue mais abusar em nada. Eu, por exemplo, ainda estou nos 2 pedaços de pizza, mas eu já comi a metade de uma pizza. Então, assim, melhorei um pouco. E é isso que me deixa contente. E eu tenho certeza que é a minha fagulha que está me ajudando. E vai ajudar você também, porque ela mora no teu coração. Tá certo? Um beijo e até a próxima.